Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aqui ao a nossa série, a nova série, né? Sobre os poetas contemporâneos. Bom, eu já comentei em vídeos passados sobre a falta de rigor na atual literatura ou no desleixo relativista daqueles que apregoam, né, que tudo é arte ou tudo é poesia, né? E diante dessas inverdades que hoje estão bem acolhidas e acomodadas pelos pseudo-intelectuais e artistas de modo geral, né, incluindo os auto-intitulados poetas que surgiram aí com a pandemia, né? Esses que de repente acordaram um certo dia e se descobriram poetas, né? Se sentiram poetas. Ao poeta apressado, né, que escreve um poema por dia e a sua produção se resume em uma ejaculação precoce. Bom, é claro que a prática da escrita pode ser diária, de repente deve até ser diária, mas daí escrever um poema e tê-lo como acabado, uma obra-prima, é cair nas graças da facilidade, né? Por todo esse cenário que aqui vem se construindo desde o movimento aí do modernismo, pós-modernismo, enfim, incluindo aí a politização, se não melhor dizendo, a ideologização da literatura, em especial da poesia, né? Falando de poesia propriamente dito, é que se faz cada vez mais necessário a volta de um rigor, né? Um rigor que há muito se perdeu, né? Como exige a poiesis, né? A poiesis do grego, né? O ato de criação, e o ato de criação com o poder de modificar a realidade, né? E diante da estética poética contemporânea, tão contaminada, né, pelos modismos e pseudo-revoluções, se é que podemos chamar de estética o apreço pelo feio e banal, né, nada mais justo e necessário para aprumar esse cenário desolador do que usar a régua do expediente e o rigor do cinzel de artífices como o Léo Mitarax. E repassando uma citação do Antônio Brasileiro que o Léo usou em um ensaio sobre o autor, que diz: a poesia sempre foi para poucos e é, nesses poucos e não nas cifras estatísticas, que está a continuidade da nossa civilização. Ou então também assim, lembrando o Roberto Piva, né, ao dizer que poesia é uma arte minoritária, tudo isso para a reflexão, para a nossa reflexão sobre esse atual cenário, né, poético, também é oportuno a citação do Elias Canetti, quando ele diz: o que ocorre na realidade é que ninguém será hoje um poeta se não duvidar seriamente do seu direito de sê-lo. Né? E é uma citação aí do Elias Canetti, usada como epígrafe no livro Versos Inviáveis do Léo Mitarax, publicado como e-book no primeiro semestre desse ano. Aliás, eu quero deixar aqui, quero avisar que os links dos livros estarão na descrição desse vídeo, tá? Para vocês adquirirem os livros do autor. E hoje vamos falar então sobre Léo Mitarax. Léo Mitarax nasceu no Rio de Janeiro em 1962 e desde o início da década de 70 ele vive em Aracaju, no Sergipe. Possui graduação em Filosofia, licenciatura plena pela Universidade Federal de Sergipe, em 2007,
e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe em 2010. É diretor de criação da AGS, Consultoria, Comunicação e Marketing. Tem experiência na área de filosofia, em que ele lecionou por 2 anos no CODAP da UFS, com ênfase em História da Filosofia e Filosofia da Ciência, atuando principalmente nos seguintes temas: biografia, poesia, pesquisa, discurso, sujeito, violência, palavras, história, Idade Média, pensamento, educação e ciência. É colaborador permanente da revista de arte e decoração Arte Ambiente. Desde a adolescência, ele publicou poemas, contos e textos críticos sobre artes plásticas e literatura. Produziu diversos textos sobre autores sergipanos em jornais. Participou de algumas antologias, como a antologia intitulada Aperitivo Poético, e durante alguns anos foi diretor de criação da revista Aracaju Magazine, revista de variedades, onde também manteve 2 páginas onde escreveu textos críticos. Além disso, compôs e ainda faz inúmeros jingles para candidatos políticos, para garantir assim a comida, o vinho, o conhaque, o charuto, fumo para cachimbo e livros. Na verdade, sobrevive, para além de outras atividades, como redator publicitário já há 40 anos. Durante os anos 80 e 90, conviveu com escritores em mesas de bar e saraus. Já com a entrada do século XXI, Léo Mitaraques se recolheu em si mesmo e, com poucos amigos por perto, por quase 20 anos a partir de então, ele impôs assim um alto ostracismo, ainda mais radical. Só recentemente, nos últimos 2 anos, graças ao estímulo da esposa, a sua imperatriz, como ele a chama, a Yara Chagas Mitaraques, e também pelo incentivo do amigo poeta, memorialista e cronista e também pesquisador Marcelo Ribeiro, o Léo ele volta, ainda que reticente, ao meio literário com um livro de poemas sob a régua do expediente, que se trata desse livro aqui, a qual falarei mais adiante. Sob a régua do expediente, Léo Mitaraques, de 2021, o ano passado. A poesia do Léo Mitaraques é, antes de tudo, um gesto de carinho, uma manifestação às tremendas possibilidades da língua portuguesa. É um franco amor à forma, entendendo que pouco importa o conteúdo. E este pode ser dito de inúmeras formas, por qualquer um, segundo o próprio autor aqui vem dizendo. Então, esse amor à forma, a própria construção, e enquanto o conteúdo fica a segundo plano. Como referências na poesia, ele nutre a admiração, são as suas influências, dentre outros, por Paul Valéry, Nauro Machado, João Cabral de Melo Neto, Fernando Pessoa, Mário Quintana, Dante Alighieri e Allan Poe, e também Constantinos Cavafis, o poeta grego aqui, o poeta moderno, Acho que eu comentei sobre o Cavafis em algum vídeo, acho que foi em alguma live, mas enfim. O livro Versos Inviáveis, que aqui é essa imagem que está aqui na tela, foi publicado recentemente
mas apenas no formato de e-book, podendo ser encontrado facilmente na Amazon e por um preço assim ínfimo, eu diria até não merecido e até injusto. Então, não tem desculpas, eu recomendo já, vou deixar aqui na descrição, está aqui na descrição do vídeo, o link para a compra do livro Versos Inviáveis. Na introdução do livro, de autoria, né, do Trasímaco Fontana, que diz o seguinte: um livro para poucos, para quase ninguém. O autor não se deixa levar pelo risível equívoco da boa vontade. Não busca aceitação barata. E eu concordo com que o Trasímaco Fontana, já de início, né, um prefácio aqui, ele faz essa introdução, né, da abertura aí do livro Os Versos Inviáveis. Tá? E eu concordo plenamente, porque o Léo ele não busca aceitação barata. Aliás, nenhum escritor sério busca isso, ou deveria, né, não deveria buscar esse tipo de coisa, né, que é justamente o que mais buscam os chamados poetas, né, de hoje, vendendo aí a alma por likes e carinhas felizes, buscando empatia, né, essa empatia generalizada a todo custo, né, para isso se comportando, né, como politicamente correto, enfim. Quando é dito que se trata de um livro para poucos, é porque a maioria das pessoas estão melindrosas demais, emocionalmente infantis, para não aceitarem a correção e o rigor, ainda que seja de uma crítica construtiva. E os versos inviáveis é para todos esses que se intitulam poetas, como uma lição sobre o fazer poético, seu duríssimo trabalho, ao contrário dessa poesia fácil de hoje, né? Politicamente correta, emocionalmente imatura e sem um mínimo de rigor e de autocrítica, né? Sem nenhum apreço pela forma ou mesmo pela questão estética de forma geral, né? Conteúdo também nem se fale. E que pior, né, quando tentam abordar assuntos de cunho social, que acaba desaguando aí naquele chororô vazio e hipócrita. E isso quando não cai naquele panfletarismo político, né, desvairado, que acaba sendo, para não dizer risível, né? Enfim, dentro dessa perspectiva toda, Léo Mitarax se revela um antipoeta no sentido mais atual da palavra. Versos Inviáveis serve, antes de tudo, como uma rota, um norte para aqueles que ainda desejam levar a sério a arte da escrita. Versos Inviáveis revela a luta interna do fazer poético e, ao que me parece, é parte do processo poético criativo de Léo, tá? Que seria a negação da própria obra. Então a sua poesia, até o presente momento, né, do que eu vim a conhecer recentemente, a sua poesia nasce da rejeição, da sua rejeição, da rejeição pelo que ele escreve. Tal rejeição é fruto de uma autocrítica radical, que revela, primeiramente, pela forma, a luta incansável de um Aquiles em acertar o alvo da palavra certa, né? E já na primeira parte do livro, intitulada Sem Soluções à Vista, se revela a luta vã. E para isso, o labor, o fazer e o refazer do artífice da palavra, já no primeiro poema, em que ele diz:
Busca a palavra, deita sobre pedra fria, prensa ao mata-borrão. Conserva distante, aguarda, valha do corte ao pouco. Cerra olhos, sopra o pó, eis a sobra. Se ainda úmida, estenda, toma o caderno, faz de varal a linha. E seu verso é fio de espada, é navalha, é cortante, mas também é telúrico, né? É elemento pesado, é torrão, é cascalho, terra bruta, pedra, mas também areia e barro. É argila que se molda na mão do oleiro. E seu trabalho na feitura exige também do leitor trabalho e atenção e o cuidado de um arqueólogo buscando aqueles artefatos raros entre ruínas antigas, rústicas, que sobreviveram ao tempo. Então eu falo que o leitor aqui do Léo, ele tem que ser como um arqueólogo. Aos poucos ir desvendando as formas que vão surgindo entre a terra, entre a argila, desses artefatos antigos e raros que aos poucos vão se revelando, né, conforme vai se limpando. Já dá para imaginar a cena daquele arqueólogo, dos estudantes de arqueologia que com aquelas vassourinhas vão limpando, né, o chão, assim, o local em que vão aparecendo peças arqueológicas, né, ossadas, enfim, e sempre com muito trabalho, mas com um trabalho cuidadoso, delicado, para ir assim revelando o que está escondido ali. Então não é uma poesia fácil no sentido de ser aquela poesia rápida de você bater o olho, ler e pronto, não. Ela exige de você, mas a recompensa é muito gratificante. Então, é um verbo, é uma poesia, uma poética pesada, cortante, mas também há a delicadeza no conjunto, como um véu de água, como que vem ajudar a temperar o ferro na forja, ou no moldar o barro, né, que vem harmonizar e tornar tudo poesia. Sem água na medida certa, o poema se quebra. Como diz no poema de número 8, né, em que o antipoeta diz assim: incorro, insosso, a má manufatura, ao vaso corpo, argilha espúria, caco de vidro, estrumo, palha. Por si cada coisa ruim não é, mal mesmo é malversa mão, e má cerâmica, porosa e seca. Também não assa, craquela verve, racha poema. Ou ainda no poema de número 21, em que está escrito assim: ó sim, vilania, fiz-me mouco aos apelos de pedra, areia e certa água, virar massa, juntar brita, pesa a palavra, enxada e pá. Não quero isso. Inconsistência, quase apatia, arrasto lâmina, não risco certo, errando ao chão. Canto do olho, cabo de turma vigia lá. Guarda a saída e a mim não há. Paga diária, pão, vinho, água, outra, por outro fim. Mestre da obra? Não isso ao grau. Vindicação? Não, pois falho ao verso. Massa virada? Sem consistência, ao concreto reclamado,
sou só cascalho. Então veja, é uma música marcada de contratempos, mas com toda a estrutura envolvendo ritmo e melodia também. E é pedra, papel e tesoura, como na brincadeira, né? E é o que prova o trecho final do poema de número 11, em que ele diz: se escritura minha, fujo à orquestração do vário e numeroso elenco. Atenho-me ao corte, ao curto, a desabar arestas, narrar pouco de tudo em um só todo. Sintetizar, saber do fim ao qual história selo. Poder contar com o firme fio do meu cutelo. Então é, como diz o poema, o próprio artífice, né, fazendo o manejo da forma do poema, né, cortando, aparando, diminuindo, né, condensando tudo naquela forma perfeita. E eu até poderia me estender até o fim do livro, porém creio que os exemplos falam por si. Na segunda parte, intitulada Troços sob águas turvas, segue o mesmo tom, confessando o poema como um ato sigiloso, um ato que se cala. E o artífice precisa encarar os próprios medos diante do abismo da linguagem. Então aqui segue um trecho do poema de número 16. Sonho, vigília, dor tocada ao nervo. Minha escrita escreve sobre que sigila e cala. Minha escrita conduz-me ao lugar nenhum. E fechando o livro, nós temos a Via Insone, no terceiro e último capítulo, ao que se dizem poeta. Nós temos aqui o poema de número 6, que responde o seguinte: quão de deserto há ao gesto de um verso vago? E eu acho uma resposta assim muito precisa para esses que se dizem poetas hoje, né? Que qualquer verso que vem à cabeça, pronto, já joga ali no papel, no computador, seja lá como, e pronto, né? Com a ideia de que tudo é arte, tudo é poesia, enfim. E seguindo com o poema de número 10, que é o último poema que fecha o livro Versos Inviáveis, é como se recebêssemos um soco bem dado à altura do queixo, com os seguintes versos: palavra, forma, escolha, manejo. Ó sim, poema e poeta, cada um à sua maneira, cada um por sua conta. Então é interessante a maneira como o poeta, como o Léo, fecha esse livro, jogando essa questão de que até que ponto o poeta ele tá por sua conta, ou até que ponto o poema ele se faz também, né? Como uma parceria, uma espécie de simbiose que seja, enfim. É algo para a gente refletir, né? Algo para a gente pensar a respeito nesse ato de criação. E o livro anterior, seguindo aí a data de publicação, que recebeu o título de Sob a Régua do Expediente, que é esse aqui que eu mostrei no início, né? É de 2021, ou seja, do ano passado, pela Infografics, e que, nas palavras do autor, é uma possível representação estética formal
da dolorosa consciência do indivíduo em ser, concomitantemente, unidade e fragmento ao longo dos dias, sob a direção e medida da natural estranheza da realidade, numa constante busca de sentido. Enfim, no meu entender, aqui o Léo ele busca primeiro entender o sentido da realidade para depois poder dar um sentido à sua poesia. E esse sentido ele está entre a unidade e o fragmento, né? Entre o ser, o indivíduo, como fragmento de um todo, de um cosmos, né? De uma unidade maior. A estranheza está justamente nessa realidade, em se dar conta, em se ter consciência entre esses dois pontos, né? De unidade e fragmento. Sob a Régua do Expediente é um livro, como bem disse o poeta e escritor Marcelo Ribeiro, no seu prefácio, que não se trata de uma leitura fácil, exigindo leitura e releituras, né? Eu digo que é um livro até mais difícil, mais hermético do que o posterior, Versos Inviáveis. Seja essa dificuldade, não é só pelo vocabulário que é riquíssimo, e o Léo se usa muito dos termos que acabam sendo inusuais, né, que quase não aparecem, né, na literatura, na poesia, não é comum, né? Além dele, como disse o Marcelo Ribeiro, além de desarrumar a construção trivial das frases, né? E com isso ele acaba construindo versos inusitados também, né? Na construção dessas frases, desses versos, existe ali essa estranheza que pode ser um reflexo do autor, né, do Léo, diante dessa realidade ou da estranheza dessa realidade. Então trata-se de um livro mais hermético do que o posterior, como eu comentei, mas seu hermetismo está justamente na forma, na escolha e na ordenação das palavras, tá? Influindo no ritmo e na melodia. O Léo Mitarakis é o artífice do cosmos, né, do grego, ou seja, é o seu papel em ordenar a realidade, né? O cosmos, na etimologia, significa ordem, né? E o poeta precisa estar conectado a essa ordem, né? Os antigos poetas, né, de fato, os poetas estavam conectados a essa ordem maior, tá? Ordenando assim a realidade também, ajudando a ordenar essa realidade. Como tem que ser para qualquer artista, né? Outro termo que vem sendo destruído com a modernidade, né? O artista hoje virou qualquer coisa menos um ordenador, né, dessa realidade. E em um diálogo sobre linguagem com o que eu também chamo de antipoeta, o Pedro Ivo, que logo será apresentado aqui no canal, num diálogo que nós estamos mantendo já faz um tempinho, ele me respondeu o seguinte: é digno de nota também você mencionar do poeta se conectar ao cosmos, ordem, pois sabemos que a poesia é muitas vezes conectada ao desregramento, à transgressão, ao caos e à destruição, quando originalmente a poesia é ordem. Não sei se já leu sobre os iatromantes na Grécia Antiga.
Eram sacerdotes de Apolo, o deus da linguagem oracular, da cura, do sonho, da profecia, da luz, mas também da noite. Muitos descrevem Apolo como deus da razão em oposição a Dionísios, mas essa é uma versão mais recente e distorcida. Os iatromantes praticavam o herbalismo, a incubação, ou seja, ficar longos períodos em cavernas, no escuro e em jejum. Eram curadores, profetas, poetas, exploradores das ciências naturais e do que seria o início da filosofia. E eu venho ressaltando nas minhas reflexões que, antes de tudo, poesia é a ordem dentro da ordem, né? Então nós caímos aí nos fractais, algo que a grande maioria dos chamados poetas de hoje não entendem, né? Pois se baseiam justamente no caos, no desregramento, como fórmula e como fim último da poesia. E o Léo Mitarakis veio para resgatar a noção da ordem. E nesse processo, também ele, como um iatromante, precisou se isolar por quase 20 anos na caverna de sua morada, na sua casa, no seu apartamento, e também na escura caverna interna que todos nós temos, em uma espécie de jejum das relações mundanas e da banalidade que vem se tornando a literatura nos dias atuais. Para finalmente, depois desse tempo todo, trazer à tona água cristalina, né, em forma de palavra, em meio ao deserto da modernidade. Então é isso, pessoal. Acho que deu para vocês conhecerem um pouco aí do Léo Mitarakis. E eu vou ler aqui 2 poemas desse livro, Sob a Régua do Expediente. O primeiro poema, que é o poema de abertura, chamado De Bom Alvitre. A judiciosa exortação, ouvidos de mercador não ofereça. Saiba do gesto o grau de dação e nobreza. Faz-se santo o ônus, põe-se a alma mutuária. Tenha em mente, enquanto brota suor a coroar fronte peregrina. Houve trabalho, esforço e sacrifício. Ponha-te grato, dissemina bons roteiros, e que jamais insípida seja, ainda que meio ao campo mais deserto e inculto, palavra que se instaura redentora. Toma nota. A apática prédica, surdo e sem norte, se porá o rebanho. O segundo poema chama-se Consigna tu renascente. Molda amanhã qual argila, labora pote, prato, caneca. Ora pelo dia de grão, água, óleo e leite. Saúda menor óbolo, ao mesmo proporciona digno fim. Sê grato por abrigo, amor e lençol. Paga pelo pão a outrem ofertado. Estenda a mão e moeda, ama sem medo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como eu disse, na descrição do vídeo estão os links aí para quem desejar entrar em contato com a obra, né, comprar os livros do Léo. Tá? Eu recomendo assim de cara, tá? Para quem gosta de poesia, para quem quer conhecer poesia séria, né? Poesia que não esteja contaminada com as banalidades que nós encontramos no dia de hoje. Eu conheci o Léo no Bloomsday, né? No dia 16 de junho, quando eu lancei aqui esse livro, né? Que é o 17 de junho de 1904,
O Dia que Não Amanheceu, um livro aí sobre Joyce, um pouco sobre a obra de Joyce, uma espécie de introdução, né? E algumas reflexões. E ele veio junto com a esposa, né, a Yara. Eles vieram aqui para São Paulo, saíram lá de Aracaju, vieram para São Paulo justamente para passar o Blues Days aqui em São Paulo, e eu tive a honra de tê-los comigo, né? E vieram especialmente para o lançamento do livro também. E aí tivemos uma conversa aí, uma noite muito especial, e travei então conhecimento com a obra do Léo, que venho lendo, venho conhecendo, né? E além da nossa amizade. Então é isso, pessoal. Finalizando o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem aí o like, comentem, tá? Deixem um comentário, isso ajuda no canal, né? Para a relevância do canal. Comentem aí, deixem os comentários, façam perguntas, enfim, está aberto aí para vocês. Também, se não gostarem, comentem, deixem dislike, enfim. E nós vamos seguir então para o próximo vídeo da mesma série, né? Tenho chamado de Os Novíssimos, né? Apresentando aí poetas da nossa geração, da minha geração, pelo menos, né? Então nós continuaremos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.